E aí galera, beleza? Como vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Kelso aqui do canal Física. A nossa aula de hoje é características do sisteminha massa-mola no movimento harmônico simples. Então, nesse ponto, galera, nessa aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver onde tem a maior velocidade, a velocidade máxima, onde não tem velocidade, naqueles principais pontos do sisteminha massa-mola. E também, lembrando a vocês que nós temos também no sisteminha massa-mola as energias que atuam no sistema massa-mola. Vou colocar essa aula aqui na descrição e lá nos cards. Bora lá para a aula. Então aqui, galera, nós temos aqui no nosso quadro características do sistema massa-mola no movimento harmônico simples. Tenho aqui esse bloco, ele está acoplado a essa mola, né? Ele está aqui preso a essa mola e preso à parede, a uma parede que qualquer, beleza? Esse sistema não tem atrito, é um sistema que tem uma oscilação na horizontal. Temos também sistema com a oscilação na vertical, que é a mesma coisa, beleza? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Essa mola, vamos lembrar lá atrás, né, quando você estuda a lei de Hooke, nós temos o que? Nessa mola, nós temos a constante K da mola. Beleza? O que é essa constante K? É a rigidez da mola, ou seja, a dureza da mola. Nós temos molas mais macias e molas mais duras. Molas mais macias, nós temos o K o quê? O K com valor pequeno. Molas mais duras, nós temos o K com valor alto. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a mola tem essa constante elástica aí, beleza? O bloco, assim como a mola, eles estão no ponto de equilíbrio. Então esse ponto O aí é o ponto de equilíbrio. Ou seja, é o ponto aonde a mola não está nem esticada e nem comprimida. Ou seja, ela está no seu estado natural. Então nesse caso aqui, esse ponto O é o nosso ponto de equilíbrio. Vou colocar ele aqui então, ó. O que eu vou fazer? Eu posso tanto comprimir a mola empurrando o bloco, como eu posso esticar a mola puxando o bloco. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Meu primeiro passo aqui, eu posso empurrar o bloco e comprimir a mola, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu venho aqui, ó, empurro o bloco e minha molinha fica toda comprimida. O que eu fiz aqui? Eu exerci uma força para empurrar o bloco e comprimir a mola. E aí eu coloco como sendo uma força F. Só que vamos lembrar o seguinte, quando eu coloco essa força F, o que acontece? A mola tenta voltar no seu estado natural. Ou seja, que força é essa que a mola faz? É uma força restauradora, ou seja, uma força elástica da mola. Então vamos colocar ela aqui também, que é a nossa força de restauração. Vou chamar de força elástica. Beleza? Tá. Nesse ponto aqui, pessoal, o que vai acontecer? Esse bloquinho vai estar parado aqui, certo? Que eu empurrei o máximo que eu consegui empurrar, comprimir a mola, ele ficou parado. E o que acontece? Essa força elástica acaba se igualando com a força F que eu estou fazendo. Então, como que eu calculo a força elástica? Lembra lá na lei de Hooke? A força elástica, como é que eu calculo ela? Eu calculo assim, ó. Força elástica é igual a K vezes a deformação dessa mola. Eu deformei essa mola um valor que eu posso chamar de valor X ou delta X, como queiram. Ah, Kelson, então quer dizer que esse ponto aqui onde o bloquinho está é a deformação máxima que eu consigo nessa mola? Sim, é a deformação máxima que você consegue nessa mola. E aí esse ponto nós chamamos de amplitude. Vamos colocar aqui A de amplitude. Vamos colocar aqui embaixo também, amplitude A. Beleza? Bom, aí o que eu faço? Eu solto esse bloco. Como a força de restauração ou a força elástica, ela tenta jogar o bloco de novo para o ponto de equilíbrio, porque tenta a mola voltar no seu estado natural, como aqui não tem atrito, o que vai acontecer? Esse bloquinho vai passar pelo ponto de equilíbrio e vai chegar nesse ponto aqui. E esse ponto aqui é o ponto onde a mola está mais esticada. Então vamos colocar aqui onde a mola está mais esticada. Que ponto é esse? É outro ponto nosso, que é o ponto de amplitude. Aqui é a nossa amplitude
vamos colocar positiva, e aqui depois do ponto O, ou antes do ponto O, ou zero, né, como queiram, é o ponto Q, é o ponto negativo aqui, que é o ponto de amplitude negativo. Então, nesse caso aqui, galera, eu tenho os dois pontos principais, as amplitudes, né, negativa e positiva, e o terceiro ponto, que é o ponto O, que é o nosso ponto de equilíbrio. E o que vai acontecer com esse bloquinho? O que ele vai fazer? Ele vai começar a ficar oscilando, passando pelo ponto de equilíbrio e oscilando de um ponto para outro. Essa amplitude, tanto a amplitude positiva como a negativa, ela é a mesma. Então, por exemplo, se eu comprimo um bloco 20 centímetros, quando ele esticar a mola, ele vai esticar 20 centímetros. Sempre ele vai ter a mesma amplitude. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai analisar esses pontos, o A de amplitude positiva e o A de amplitude negativa, e o ponto A que é o nosso ponto de equilíbrio. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu coloquei aqui um esquema para a gente poder analisar. O bloco, na verdade, ele fica oscilando assim, cara, ó, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E aí eu tenho que esse ponto aqui é o nosso ponto de equilíbrio A menos A, e esse aqui é o meu ponto de equilíbrio mais A. Beleza? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, vamos analisar aonde existe velocidade nesse movimento harmônico simples. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó, nesse ponto aqui A, o que acontece? A mola comprime toda para poder o quê? Voltar, esticar toda, parar, voltar e fica aqui. Fica fazendo isso aqui, quer ver? Ó, no ponto de equilíbrio, ó, passa, volta. Ou seja, ela para num ponto para poder inverter o seu sentido. Depois ela vem, volta, passa pelo ponto de equilíbrio, para de novo e vem fazendo esse movimento eternamente, porque não tem atrito. Então o que a gente conclui? Que nesse ponto a velocidade é zero, tanto no ponto A positivo como no ponto A negativo. Não tem velocidade. Agora, e no ponto O? No ponto A existe velocidade? Sim, essa velocidade no ponto O é uma velocidade máxima. Coloquei aqui Vmax. Então, no ponto O, a velocidade é máxima. Ok, mas por que no ponto O a velocidade é máxima? Porque no ponto O, a mola não está nem esticada nem comprimida. É como se tivesse o bloco solto. Então, ele consegue adquirir a maior velocidade no movimento. Olha para você ver. Se aqui a velocidade é máxima, quando ele começa a comprimir a mola, o que vai acontecer para ele chegar no zero aqui? Ele começa a retardar seu movimento, desacelerar até parar. Quando ele chega nesse ponto, o que acontece? Ele é jogado, acelerado para onde? Para lá, para ele poder voltar para o seu ponto de origem, do seu ponto de equilíbrio. E o que acontece? E quando ele faz isso, volta, ele começa a acelerar até chegar com essa velocidade máxima. Então ele sai do zero para a velocidade máxima, depois ele sai da velocidade máxima para o zero e fica oscilando aí no movimento harmônico simples. Agora, e as acelerações? As acelerações nesses pontos A e no ponto de equilíbrio O é qual? Ó, aqui no ponto A, olha que interessante. Quando a gente comprime a mola, mesmo no movimento, depois que eu solto que ele fica oscilando, ele vai ser comprimido o máximo possível. E aí o que acontece? Quando ele chega neste ponto aqui, galera, a força elástica ela é a máxima, que o bloquinho consegue comprimir toda a mola o máximo que ele consegue no movimento. Então, se a força é máxima, ele vai ter uma aceleração máxima. Vamos lembrar lá na segunda lei de Newton? Força resultante é igual a m vezes a. Analisando só a força elástica, então seria força elástica é m vezes a. Se a força elástica é máxima, então a minha aceleração também é máxima. Então, neste ponto aqui, eu tenho uma aceleração máxima. Se nesse ponto eu tenho uma aceleração máxima, no ponto A, que é o ponto positivo aqui, também o que vai acontecer? A mola vai ser toda esticada e aí eu vou ter uma força elástica atuando aonde? Nessa direção também máxima, tentando puxar o bloco de novo para o ponto de equilíbrio. Então aqui também eu tenho uma aceleração máxima. Então nas extremidades
nas amplitudes eu tenho aceleração máxima. Kelson, e no ponto O? No ponto O, que é o ponto de equilíbrio, quando o bloco está passando ali no ponto de equilíbrio, a mola não está nem esticada e nem comprimida, ou seja, não tem nenhuma força empurrando o bloco. Então, naquele ponto O, ele não está sendo acelerado, porque não tem nenhuma força empurrando o bloco, nem puxando o bloco. Então, a minha aceleração aqui é zero. Aonde atuam as forças? Que eu acabei de falar aqui, né? Onde vai atuar as forças? Aqui nesse ponto aqui, tem a força elástica, tentando empurrar o bloco para o ponto de equilíbrio. É a nossa força elástica. Ali ela atua no seu valor máximo. Então eu vou colocar aqui força elástica. Na outra extremidade também eu tenho a força elástica tentando puxar o bloco para o ponto de equilíbrio. E aqui também ela é máxima. E no ponto de equilíbrio eu não tenho força elástica, porque o bloco não está nem a molinha não está nem esticada e nem comprimida. Então aqui a minha força elástica no ponto O ela é zero. E aí, pessoal, a gente tem todo esse esquema aqui para a gente poder estudar e chegar na hora das energias, na energia mecânica, cinética, elástica, né? Até potencial gravitacional, se for o caso do sistema na vertical, a gente sabe onde tem velocidade, a gente sabe onde tem aceleração e a gente sabe onde tem deformação também, que aqui no caso o ponto A, né, e os pontos A aqui, vamos colocar assim, o negativo e o positivo, nós temos uma deformação máxima aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma deformação x máxima. Tanto aqui, como aqui. Ok, então você me está me falando o seguinte, que o x máximo de deformação é a amplitude? Sim, a nossa amplitude nada mais é que a deformação máxima da mola, que é onde o bloquinho vai nas extremidades, oscilando de um ponto para outro. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam que nós também temos aqui no canal o sisteminha massa-mola, a análise das energias mecânicas no sistema massa-mola. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Se você gostou dessa aula, dê o seu joinha, que é muito importante aqui para o canal. Compartilhe essa aula. E se você tiver alguma dúvida, comente aqui, escreva aqui nos comentários. Até a próxima, galera. Valeu!